O que na transição já eu descobri? Eu estou falando de dados governamentais agora, tá, gente? Você sabe, pastor Ricardo, quem era o GSI do governo Michel Temer? Não. No governo, foi o governo Michel Temer que reativou o GSI, tá? O GSI no governo Lula e Dilma foi sucateado, e aí o Temer que criou o decreto para recriar a estrutura de GSI como um ministério. Foi Michel Temer. E quem comandou isso aí, presta atenção, já estão com a caneta, né? Foi um general chamado General Etchegoyen, ou Etchegoyen, dependendo da situação. O general Etchegoyen foi o principal articulista nos bastidores para o impeachment de Dilma. Por quê? Porque para que tivesse impeachment da Dilma, o vice Michel Temer tinha que estar muito fechado. Dilma cai, General Etchegoyen assume o GSI. Então você coloca na tua cadernetinha aí, General Etchegoyen igual cargo general Heleno hoje. O Etchegoyen apoiou para colocar o Temer. Foi uma questão para colocar o Michel Temer. E ele foi indicado para ser o GSI. Então, o Temer indica o general Etchegoyen para ser o GSI e Alexandre de Moraes para ser o ministro do STF. E aí, o Temer indica general Etchegoyen para ser o GSI e Alexandre de Moraes para ser o ministro do STF. Bem, general Etchegoyen, no governo Michel Temer, contrata uma empresa, anote aí, FSB Comunicação, para fazer o serviço de inteligência em paralelo. General Etchegoyen contratou a FSB, uma agência de comunicação, que faz pesquisas, teve pesquisa eleitoral da FSB para ser uma agência de comunicação contratada. A um ponto que a FSB começou a se tornar uma inteligência paralela do governo. Então, o general Etchegoyen, ele terceiriza a inteligência do governo brasileiro. Eu estou falando de uma coisa, eu estou falando de uma política de Estado, tá? Eu não estou falando de uma política de governo, estou falando de uma política de Estado. O general Etchegoyen, então, ele começa a esvaziar os agentes do GSI e começa a terceirizar para a FSB, uma agência de comunicação. Porque eles não podiam colocar o pessoal da ABIN, porque o pessoal da ABIN tinha um lado político, então eles começaram a terceirizar. E essa empresa paralela de comunicação que fazia os relatórios de inteligência para o governo, para o Estado brasileiro. Bolsonaro ganha a eleição, se torna presidente da República. O general Etchegoyen deixa o GSI, Heleno assume o GSI, general Etchegoyen assume uma cadeira no Conselho Consultivo da FSB. Conselho consultivo da própria empresa que ele contratou. Se torna sócio da empresa. O general Etchegoyen era o GSI do Temer, contratou uma empresa, FSB. Você pode ver os FSB, governo Temer, vocês vão ver os contratos. Há 2 anos e meio fez um relatório de contra-inteligência. E revelei isso. E fiz um relatório de contra-inteligência. E fui entregar para o Bolsonaro. A empresa FSB continuou dentro do GSI, mesmo dentro da gestão? Continua até hoje. A FSB é uma agência de comunicação que ainda atua no governo brasileiro, no GSI. E o general Etchegoyen só que assim, nem o Heleno tem acesso a tudo. O que eu quero dizer para vocês é que nós temos um GSI paralelo. Atenção, Brasil. Vocês não entenderam? A denúncia que eu tenho hoje é que existe no Brasil um GSI paralelo, comandado pelo general Etchegoyen por meio da FSB Comunicação, a empresa terceirizada de inteligência que ele mesmo contratou e se tornou sócio. E nem o Heleno sabe disso, porque eu fiz a denúncia há 2 anos, e quando eu fui entregar para o presidente da República, eu entreguei esse material para um ajudante de ordem do presidente da República. E quem foi comigo foi um servidor DAS-5 do Ministério dos Direitos Humanos chamado Marco Vinícius Carvalho, que eu soube depois que ele e esse ajudante de ordens do presidente, que é um traidor, rasgaram esse documento. E sabe por que eles falam que eu sou isso, que eu sou aquilo? Porque se essa informação chegasse, talvez hoje não teria acontecendo o que está acontecendo. Entendeu? E o que eu estou falando é verdadeiro e probatório. Verdadeiro e probatório. E o ex-secretário da Presidência da República, o ministro Jorge, sabe disso porque foi ele que me encaminhou para esse ajudante de ordens do presidente da República, com um relatório de contra-inteligência revelando que existe um GSI paralelo no Brasil comandado pelo general Etchegoyen. E aí o que acontece? Quem é o general Etchegoyen? O principal articulador
junto a Freire Gomes para que o exército brasileiro não apoie Bolsonaro. Se tornou sócio dessa empresa. Tem um controle das informações e inteligência do governo de forma paralela, porque ele é o sócio da empresa que cuida disso. E o general Etchegoyen, junto com o general Stumpf, que se escreve Stumpf, junto com o general Richard, junto com o general Freire Gomes, junto com o general Tomás Paiva, chegaram e começaram a dizer: Bolsonaro, se você fizer, nós não vamos te apoiar. Se você fizer, se você fizer, você vai preso. Por quê? Porque a grande inteligência disso é ligada ao Temer, que é ligada ao Moraes. Era por isso que o Alexandre andava com tanta certeza, com tanta segurança. E aí, eu vou mais além. Bom, mas Oswaldo Eustáquio, você veio aqui só para fazer uma denúncia e ser portadores de más notícias? Não. Existem caminhos. Existem caminhos. E talvez os caminhos que nós falávamos há 30 dias, 40 dias, e fomos execrados por isso, fossem os melhores caminhos. Quando eu dizia para vocês, gente, vamos encher esplanada. Não adianta ficar na frente dos quartéis, porque na frente dos quartéis, viu? Eu não vou nem falar o que o Paulo do canal Hipócritas tem e me mostrou. E se ele quiser falar, ele fala. Eu não vou falar. O que mandar, que são coisas mais terríveis ainda. Coisas que envergonhariam as Forças Armadas. Mas eu acho que não vem ao caso nesse momento. Não vem ao caso nesse momento. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: as Forças Armadas do Brasil, por meio do general Etchegoyen, que faz parte desse grupo de inteligência paralela do governo federal hoje, convenceu o Freire Gomes, em conluio com o general Tomás Paiva, em conluio com o general Stumpf, general Richard. Eles deram maus conselhos a Bolsonaro. E digo mais, para mim, cometeram crimes de guerra contra a segurança nacional. Crimes análogos aos crimes de guerra, para eu ser mais preciso no que eu estou falando. Crimes análogos aos crimes de guerra. Porque o Bolsonaro é o chefe supremo das Forças Armadas. E se ele acionar o artigo 142, ele ainda pode acionar, tudo bem que a fala dele hoje não foi uma fala empolgante. Eu estou aqui para falar de uma coisa assertiva. Vocês querem falar de alguma coisa assertiva, com dados probatórios? E tudo que eu estou falando você pode pesquisar aí. Tudo que eu estou falando você pode pesquisar aí. E o homem que eu entreguei, o relatório de inteligência, eu não vou ficar mais dizendo tenho fontes, desculpe, pastor. Mas eu vou falar o nome. Eu entreguei esse relatório de contra-inteligência para o coronel Câmara. Junto com o Marco Vinícius Carvalho, assessor especial do Ministério dos Direitos Humanos. Relatório qual a Polícia Federal tem cópia. Porque na minha primeira prisão, a Polícia Federal apreendeu esse relatório impresso, porque eu imprimi ele. Vocês estão entendendo por que eu fui preso a primeira vez? Um dos motivos? Estou dizendo que foi por causa disso, mas quando a Polícia Federal me prendeu, uma das cópias, porque eu fiz duas, uma eu entreguei nas mãos do Câmara, junto com o Marco Vinícius Carvalho, que depois descobri que ele era conhecido em Brasília como o ladrão do gasofilácio. Sabe o que é um ladrão do gasofilácio, pessoal? Uhum. Marco Vinícius Carvalho desparafusava o gasofilácio da Igreja Batista Filadélfia em Brasília. E os pastores aí, depois dessa igreja, podem vir aqui e falar sobre isso se quiser. Pegava os cheques dos dízimos e ofertas e descontava em sua própria conta. Eu lembro dessa história. Marco Vinícius Carvalho, assessor, Ministério dos Direitos Humanos, DS 5.1. O ladrão do gasofilácio. Desparafusava o gasofilácio da Igreja Batista Filadélfia. Roubava as notas de 100, de 50 e os cheques. Eu entreguei esse relatório junto com ele para o coronel Câmara, revelando um GSI paralelo, comandado pelo general Etchegoyen, e soube depois que rasgaram esse documento. E Bolsonaro nunca teve acesso a ele. FSB. FSB está ainda atuando no governo federal. FSB, cujo general Etchegoyen hoje é sócio e faz parte de um conselho. Não um conselho executivo, tá? Ele não é do conselho executivo, mas é sócio de um conselho consultivo da FSB. Agora, qual é o caminho? Tem um caminho? Tem dois caminhos. Tem dois caminhos. E eu quero dividir esses caminhos com você. Em 64,
foi um general 4 estrelas. Foi um cara que tinha saído de coronel, tinha recém saído de general 2 estrelas. Mourão Filho. Mourão Filho. Que precipitou a tropa de BH. Só colocou os tanques na rua, caminho do Rio de Janeiro. Foi Juiz de Fora, não? Juiz de Fora? Desculpa, Juiz de Fora. Juiz de... E aí já começou o sistema. Tem um general que pode fazer isso. Só um. Só tem um general hoje no Brasil que pode fazer isso. E eu quero que vocês marquem esse nome. E que vocês falem assim, General Teófilo. Profético, né? O general Teófilo é o único general hoje. Não é que tem coragem. Porque agora, veja, vocês entenderam que o Freire Gomes é uma questão de falta de coragem mesmo. Beleza. O general Freire Gomes é uma questão de falta de coragem. O general Freire Gomes não é de esquerda, nem de direita, não, ele é bundão. Ok? Desculpe, eu não quero usar palavras chulas aqui na live de um pastor que eu respeito. Se escapar, pastor, me perdoe antecipadamente. E vocês da live também me perdoem antecipadamente. Mas o general Teófilo é o único general hoje que tem coragem, condições morais para uma revolução. A denúncia está feita, é uma denúncia gravíssima. E tudo que eu estou falando, vocês podem pesquisar. Coloquem Marco Vinícius Carvalho, o ladrão do gasofilácio. Coloquem aí General Etchegoyen, FSB. Vocês vão ver. Comunicações. Vocês vão ver que o general Etchegoyen era o GSI do Temer, contratou a FSB, uma agência de comunicação, para fazer uma inteligência civil. É até interessante, né, que o nome da polícia, o nome da agência de inteligência russa, a ex-KGB, o nome dela é FSB. E aí ele deixa o GSI do governo Temer, vai para o governo, vai para a FSB e começa a ter um gabinete paralelo do GSI. Onde que está o general Teófilo? Calma aí. Vamos lá. É que eu quero avançar um pouquinho mais. E o único cara, talvez tenha eu creio que tenham mais que apoiam o Bolsonaro do alto comando, mas o único que teve coragem de dizer assim, vocês estão errados, general Teófilo, do alto comando do Exército. Generais que já estão do lado do Lula há muito tempo. Já estão do lado do Lula mesmo no governo Bolsonaro. Articulando, armando de forma traiçoeira para isso. Articulando e armando de forma traiçoeira para isso. Esses generais, se a esquerda vencer, serão considerados heróis nos livros de história. Porque eles transformam uma mentira em verdade. E transformam a verdade em mentira. Porque nós perdemos a guerra cultural, pastor. A guerra cultural foi perdida. E com a derrota na guerra cultural, e com as redações tomadas pela esquerda, eles contam o que eles querem, e isso se torna verdade.